Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor mudou? O que houve com o senhor? Quer dizer, anteriormente o senhor passava uma impressão mais simpática para... E agora está uma coisa mais dura, falando mais... Posso responder? Pode, claro. Com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, né? De modo explícito ou implícito. Veja o senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de meias palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final, meu nome é Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a sua excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião, pela desgraça a que ele estava lançando a nação. Em que? A que ele estava lançando. O senhor votou nele no segundo turno? Não, eu não leio meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Vota em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui ou acolá, no meio do trajeto, alguém põe, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que não acredito naquilo. Aparentemente, o senhor não acredita só de A, B, C, o senhor não acredita em ninguém de A a Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende de quem se apresenta. Aí, não, só o senhor. Então podia inverter essa pergunta. Só um instantinho para o senhor, por favor. Não, pois é, nessa linha. Senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa. Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem 2-1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4-1. A relação no campo é 0,5. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2-1. Então há 2 indivíduos também, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo de ser bem claro. Quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele tenha votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante. Almirante Roberto Gomes Silva. Um homem que não vai me trazer voto, não é nada disso. Apenas ele foi um homem que, no governo Figueiredo, lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria, né, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois então. não. Do que o senhor gosta nesse processo todo? O senhor já falou de muita coisa que o senhor não gosta. Por isso eu entrei. Tudo bem, mas deve ter alguma coisinha, porque o senhor não vai destruir tudo para montar tudo sozinho. Não, mas eu acabei de falar para o senhor, me perguntou, não sei o nome dos senhores, sobre o Congresso, e eu disse que eu não acredito. Deixa-me definir bem. Vamos falar do Congresso. 503, né? 503. 503.
Eu nunca disse, veja o senhor, que o indivíduo A ou B é um partido. Nunca disse isso. O que eu vejo é o seguinte, existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo chama-se hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá, ele faz aliança O senhor aqui. inclui os deputados do PRONA também, doutor Enéas? Se acontece com eles? Olha, eu não sei lhe responder. Eu tenho um deputado no PRONA federal, dona Regina Gordilho. E foi o único deputado que veio para o PRONA. E se o senhor disser que ela fez aliança, eu quero crer que não. Tá? Eu quero crer que até hoje ela tem sido de uma lealdade extrema e, muito embora facilmente pudesse estar em outro partido, agora mesmo disseram que ela tem 2% das intenções de voto, saiu no Jornal do Rio de Janeiro, ela se manteve leal a mim. Sem ela eu não teria entrado com uma ação de inconstitucionalidade, e o senhor conhece, pela Constituição eu só poderia entrar com essa ação se tivesse um representante. Então, quando o senhor falou agora em aliança, eu quero crer que ela não fez nenhuma aliança. Não vi, não tem nenhuma informação. Doutor Mas Enéas, assim, nessa linha de pouca- raciocínio, eu queria que o senhor ouvisse primeiro a pergunta do jornalista Volta José lá, Paulo Cuco, por volta. favor. Pois, era o senhor ou o senhor? Eu. O senhor? Pois Esse não. meu nome é Zé Paulo. Sim, senhor, Zé.